Quanto tempo? Quanto tempo vocês? E aí? Mas de volta, né? Que bom, que bom, que bom. Maravilha. Olha quem veio. Olha! Bacana? Legal? Rapaz, cara, que legal. Nosso filho. E aí? Oi. Tudo bem? Tudo. Vai te ver, vai te ver, vai te ver. Legal. Quando a gente criou um grupo de trabalho aqui, de mentores, com o Gilson, o Jack, o Júnior, o Chico, e eu disse lá alguma coisa sobre quem é que ia providenciar a gravação desse momento de hoje, tudo muito ainda improvisado, e as coisas vão ganhar a sua própria mecânica natural. Aí eu ouvi a voz praticamente, foi um texto, mas eu vi aquela voz dizendo: uai, estou aqui. Era o Chico. E o Chico, meu Deus, antes e durante e sempre esteve disponível, mesmo nos momentos mais difíceis pelos quais ele e a Martinha passaram, que são indizíveis. E ele teve que começar a reaprender a vida toda. Foi um resetting violento, mas ele está aí todo dia agregando novos degraus, novas percepções, novas recuperações, e eu fico tão feliz pela vida dele e ver que ele e a Marta ficaram firmes e perseverante resiliência na fé e no amor. Você é muito querido e você é um dos símbolos de tudo que nos reúne aqui, meu amigo querido Chico, que também ficou de cameraman lá no Papo de Graça durante alguns anos, logo no processo do início da recuperação dele, e a gente o visitou e ele estava em casa, e eu vendo que ele estava acostumado a ter uma atividade muito intensa, e agora, por causa da circunstância de enfermidade, de acometimento violento e de redução cognitiva, e ele aflito com aquilo tudo, mais percepções que tinha. E aí eu falei: vai lá para casa todo dia de manhã, que você fica pelo menos atrás da câmera, como fazendo zoom in, zoom out, vai se distraindo com aquela moçada que fala tolice nos intervalos, brincam uns com os outros, vão te provocar. E o Chico foi e alegrou o coração de todo mundo ali por algum tempo, alguns anos, até que na pandemia nós tivemos que parar o que fazíamos já há anos, lá em casa, no jardim de casa, e estamos retornando agora, recobrando os processos e também abrindo muitas outras frentes de muitas outras naturezas, de modo que o Senhor confirma todo dia a sua bondade para conosco,
se o nosso coração se mantém firme no processo de saber que o Evangelho nos foi ensinado para ser praticado em obediência, em fé, no mundo e em todas as dimensões da nossa vida. O resto é comentário. Agora, eu estou aqui com o celular na mão, porque tem uma parte do que eu vou falar que está no celular. E não é nem o que eu vou falar, é o que eu irei ler. E uma outra parte aqui na minha Bíblia, que eu não posso mais usá-la com aquela liberdade toda, porque a coitadinha já sofreu tantos reparos. E eu vou até procurar um super reparador de livros, porque é uma relíquia antiga, que é a única Bíblia na qual eu li desde que eu encontrei o Senhor e comecei a pregar o Evangelho há 50 anos e quase em alguns meses. E antes disso, ela já era a Bíblia da minha mãe, por cerca de 6 a 8 anos. Então, quando eu me converti, ela pegou a biblinha dela e falou: toma para você, meu filho. E eu peguei, eu só não imaginava que ela iria me acompanhar o resto da minha existência. E eu vim dos 18 anos de idade com ela aberta e estou completando 69 anos com a mesma biblinha, que já foi regada por litros e litros de lágrimas e de esperanças, e de sorrisos, e de frustrações, e de certezas. Esses dias, uma figura muito eminente aqui no nosso país me fez uma pergunta, querendo saber o seguinte. Ele disse: reverendo, se o senhor tivesse a oportunidade de entrar, tipo, naquela operação Cavalo de Troia, e chegar nos dias de Jesus e encontrar com ele em carne, quais seriam as dúvidas que o senhor levaria para tirar com ele? Pelo menos 3 dúvidas. E eu ouvi a pergunta dele e falei: meu Deus, eu vou escandalizar o meu querido amigo que está buscando a Deus, vai ter uma experiência muito linda com Jesus, eu tenho certeza disso. Ele está num processo maravilhoso, é um homem inteligente, sensível, arguto, sagaz, muito perceptivo. Tenho tido prazer em dialogar com ele. E aí eu falei: coitado, ele vai ficar frustrado com a minha resposta. E eu falei: escuta, acho que é melhor a gente fazer um call, um vídeo, porque eu queria que ele visse bem o meu rosto, de que a resposta que eu daria a ele não era nenhum simplismo, mas o que eu teria a dizer a ele, e já adiantei de certa forma, com toda meiguice e carinho, para não chocá-lo, é que eu não tenho nenhuma pergunta a fazer a Jesus, nem a Deus, o Pai, nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu sou zerado de questões há muito tempo. Muito tempo, não é de hoje. Eu passei já por 1 trilhão de experiências na vida de todas as naturezas. E quanto mais eu fui vivendo, menos perguntas eu fui tendo. Eu já cheguei aqui em Brasília sem perguntas a Jesus. 3 meses antes, o Senhor tinha levado um dos meus filhinhos lindos e amados. E eu não tinha uma única pergunta. Minha mulher sabe que eu nem balbuciei em momento algum um porquê, Senhor, coisa do gênero. Não. Tudo está nas mãos dele e a minha vida é uma extensão dele. Eu sei que ele tem prazer em mim, eu tenho prazer nele. Eu estou longe de alcançar qualquer coisa que signifique completude, mas estou e aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nos extremos dos favorecimentos, nas mais manifestadas dificuldades,
nas abundâncias e na manifestação da escassez, no ter, no não ter, no ser honrado, no ser maltratado ou humilhado ou desqualificado, tanto faz. Meu coração entrou noutra em Cristo Jesus há muitos anos atrás. E eu não fico pedindo que nada me venha como prova ou como teste disso, porque eu não tenho nenhum pingo de masoquismo no meu ser, tanto quanto não tenho de nenhum sadismo. Mas o Senhor sabe que eu não tenho perguntas a fazer. Eu só tenho gratidão a expressar. O fato de que eu sou, de que eu tenho dentro de mim essa fé, que me dá a certeza de que eu podia enfiar a mão e pegar nela com concreção, que não se move para trás, que só sabe caminhar adiante, que não tem retrocessos, que só tem certezas de coisas que eu espero e convicções de fatos que eu ainda não vejo, mas me aproprio deles todos os dias e os vivo com a certeza da apropriação, saudando-os, sabendo que eles estão a caminho e que chegam e que nunca deixaram de chegar e nunca deixarão de se manifestar. De modo que a gente chegou aqui e foi o Júnior Cipa, querido mentor, junto conosco aqui, que eu também... Está aí? Cadê o Júnior? Está lá, meu mano querido, que chegou lá em casa com o Jack e disse, olha, tem um lugar que eu achei que é a cara do caminho da graça. É o The Brain. E aí eu perguntei, mas The Brain, de brain, em inglês, cérebro, ou não é nem mind, é brain, do cérebro. Ele falou, é. Eu falei, bom, já gostei do nome. O que é um café? Opa, a gente começou num café, lá em Copacabana, no ano de 2001, em julho de 2001, no Café com Graça, que continua como expressão do Caminho da Graça no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, com o Alexandre Araújo e a Michele, que inauguraram o Café com Graça conosco lá em Copacabana. Eu tive o prazer de fazer o casamento deles, um casalzinho lindo. Estão lá firmes, com o Café com Graça. Eles decidiram manter aquele nome. São Caminhos da Graça, e há muitos Caminhos da Graça que carregam outros nomes, porque isso nunca foi nada além de uma definição. Caminho da graça, é para a gente aprender a caminhar na graça de Deus. Mas tem grupos que são o caminho da graça e que têm nomes diferentes, espalhados pelo Brasil e em outros lugares da terra, outros que não têm nome nenhum, outros centenas que se chamam apenas de reuniões singelas do Evangelho, nas casas de muita gente espalhadas pelo Brasil afora. Nós somos, e não sabemos, milhares e milhares e até milhões de pessoas alcançadas por essa palavra todo dia, que vai aspergindo luz, graça, bondade, acolhimento, misericórdia no coração de tantas pessoas. E à medida em que a gente vai por aí, viaja por aí, encontra tanta gente, você ouve tantas histórias miraculosas, lindas, maravilhosas, que se manifestaram meramente pela palavra do Evangelho que chegou ao coração das pessoas que você não sabia nem que existiam, mas você existia para elas, até o dia em que elas te contaram o que Deus fez sozinho, no quarto delas, na vidinha delas, como as tirou de poços absolutamente profundos, para os quais não havia saída, mas a graça de Deus as puxou, as arrancou, as trouxe, e fez isso de graça, sem barganha, a não ser
a devolução do coração feliz, dizendo: sou teu. E é tudo que importa e é só o que é necessário. Hoje, quando eu acordei de manhã e falei: meu Deus, a gente recomeça depois da pandemia longa e de um processo pós-pandêmico, onde eu particularmente estava esperando o meu coração se aquecer para a gente dizer: vamos retomar e recomeçar. E havia vários processos em mim, em estado de completude e de reajuntes dentro do meu coração, ao mesmo tempo em que eu estou grávido de uma quantidade imensa de coisas que estão surgindo para todos os lados, mas eu sabia da inevitabilidade desses nossos encontros, porque, além de que eu sei que eles fazem bem a todos vocês e a centenas de outros que não estão aqui hoje, mas que virão a partir de 2024 para frente, e a gente vai ter que, antes de mudar de lugar, Dilson, a gente tem que mudar o púlpito para ali, para alcançar essa banda de cá. Vamos encher aqui o café do lado de dentro. Enfim, enquanto der, a gente fica aqui. Porque se a gente fosse pensar com essas categorias do encheu, mudou, então a gente já ia ter que mudar daqui logo no início do próximo ano. Mas é gostoso aqui, ver esse Mané Garrincha. Hoje não tem jogo, mas em dia de jogo fica iluminado. Esse lugar é tão agradavelmente central, facilitador de tanta coisa. E do lado de lá tem salas, a gente pode ir para uma sala de 500 lugares do lado de lá, que se desdobra numa outra de 1.000, que se a gente quiser vai para 1.500, se a gente quiser a gente vai para de cima, para o auditorião grande em cima do centro de convenções, onde depois a gente atravessa a rua, não é, Sábio? Atravessa a rua e convida o Paul McCartney para ajudar o Jack no louvor. Muda para lá. E falar nisso, alguém atravessou para o lado de lá para assistir o Paul McCartney há 3 semanas? Eu também estava lá com a Adriana, com a Bruna, com a Juliana, com o Daniel. Estávamos lá chorando. Foi um dos cultos mais gostosos dos quais eu participei nos últimos tempos, com restauração de memórias emocionais e afetivas da minha pré-adolescência e de tudo que aconteceu no curso da minha vida. Eu nunca me divorciei de nada na minha existência. Ela tem sido contínua, sem fragmentações e sem quebras, só aproveitamentos, incorporações, ressignificações e reaprendizagens. No entanto, está tudo inteiro. Eu nasci com o olho aberto e, graças a Deus, os mesmos olhos continuam abertos até o dia de hoje. Só são infinitamente mais maduros todo dia. E eu disse que acordei hoje e falei: bom, vai ser a nossa primeira reunião depois desse grande intervalo pandêmico, onde vocês continuaram me assistindo em casa todo dia. Tem gente que está acompanhando Mateus comigo aqui diariamente, e gente do mundo inteiro, graças a Deus. É uma coisa linda o que está acontecendo. E eu perguntei ao Senhor o que eu vou falar para essas pessoas queridas e amadas hoje, depois desse intervalo. Porque foi só um intervalo. E que me lembrou imediatamente o que aconteceu com João Calvino, que foi um dos reformadores protestantes e que morava na cidade de Genebra. E ele tinha o hábito de pregar em sequência, de modo que ele vinha pregando alguns anos em sequência, lá no templo da Catedral de Saint-Pierre, em Geneve. E houve um problema na cidade, surgiu um pregador, Servetus, que começou a falar coisas ruins contra o Calvino. E houve uma mobilização na prefeitura da cidade para que Calvino fosse executado. O cara de pastor, praticamente da cidade toda,
virou de repente uma figura perigosa. Aí ele fugiu, saiu de Genebra e ficou alguns anos fora, 4 anos, até que chamaram-no de volta para resolver aquele debate com o indivíduo que estava fazendo e tinha feito aquela celeuma toda. Naquele tempo, as coisas eram resolvidas em debates públicos, na prefeitura, por exemplo, com juízes teológicos. Era uma coisa muito doida, né? E acabou que Calvino foi considerado o indivíduo que ortodoxamente dizia a verdade da reforma. E o outro foi considerado herege. Vocês sabem o que no século XVI isso significava, né? Se Calvino tinha saído correndo para não ser guilhotinado ou queimado vivo, o resultado para o outro que perdeu o debate é que queriam colocá-lo na fogueira imediatamente. Era esse tipo de radicalização. Aí o Calvino quis humanizar a execução e falou, não, a fogueira não, coloquem-no na guilhotina, porque dói menos, é só tuf. Supostamente o cara vai, Deus me livre, graças a Deus a gente está vivo aqui, nesse tempo, nessa hora, senão eu, por exemplo, já tinha sido queimado mais milhões de vezes por aí afora, ou guilhotinado, ou tudo mais. Mas, graças a Deus, a gente tem proteções constitucionais mínimas que ajudam e permitem você expressar sua liberdade, mesmo no meio dos maiores antagonismos, a liberdade da sua fé e da sua convicção. E aí o que me veio ao coração foi o texto de João, no capítulo 13, que coloca Jesus se despedindo dos seus discípulos. Foi aquela noite de Páscoa, na preparação da Páscoa, porque a Páscoa mesmo veio acontecer com Jesus imolado na cruz como cordeiro pascal. Mas na Parasev, como os judeus chamavam, a preparação da Páscoa, eles fizeram aquela ceia num cenáculo que Jesus havia designado que procurassem um dono, porque ele estava preparado para oferecer gratuitamente o lugar para aquela reunião que aconteceu. A menção que os evangelhos fazem é apenas dos apóstolos, mas a gente sabe que, além dos apóstolos, estavam as mulheres, as irmãs, a mãe de Jesus, uma quantidade enorme de outras pessoas. O evangelho, por mais que conte a história libertária de Jesus, para quem não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego, nem nenhum tipo de etnicismo ou sexismo ou separatismo ou apartheid, a vida dele demonstra explícita e claramente isso. No entanto, o público que começou a ler esses evangelhos já 25 anos depois da morte de Jesus, o Evangelho de Marcos, depois o de Mateus, depois o de Lucas, por último o de João, ainda eram pessoas de um ambiente onde a designação da presença feminina era economizada, exceto naqueles casos completamente radicais, como é o caso de Maria Madalena como primeira testemunha da ressurreição de Jesus, porque foi ele que decidiu se manifestar primeiro a ela, uma mulher, o que já é uma evidência transtornadora de que para ele não existe nem homem, nem mulher, nem distinção de nenhuma natureza. Ele se revela a quem quer, como quer, quando quer, e ai daquele que fique no meio do caminho. E aí eu peguei o texto aqui de João 13 e dei uma olhada nele, porque ele me habita diariamente, constantemente, está inscrito da minha mente no meu coração, e passei os olhos e me emocionei, e fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque hoje nós vamos ter também uma ceia, daqui a pouco, é que nós mandamos buscar mais pão e mais vinho,
para poder ter para todo mundo. Então, já chegou, está chegando. Daqui a pouco vai estar tudo aí, todo mundo vai comer do pão, vai tomar do vinho. E aí, meu coração ficou emocionado também com esse momento de ceia que teremos. E eu li o texto para mim mesmo, que é onde Jesus diz, concluindo, e é um texto carregado de tantas coisas, mas ele conclui dizendo: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E cada dia a simplicidade disso cresce muito mais poderosa e rasgante e rascantemente dentro de mim, com uma força de me dilacerar para o bem todos os dias e de me reconvocar para a vida e para a prática desse mandamento em todas as circunstâncias possíveis da existência. E aí, o próximo pensamento que me veio foi em vocês. Em quem de vocês estaria aqui já nessa primeira reunião? E na minha mente eu tive muitos desejos atendidos, porque eu pensei eu não vou mencionar os nomes todos que eu pensei, mas pensei e vi as faces. E falei, seria tão bom se fulano estivesse lá, se fulana, se o casal tal, se isso e aquilo. E fui mencionando uma quantidade enorme de amores fraternos no panteão das minhas melhores memórias do Caminho da Graça, aqui em Brasília. E tive a alegria dessas confirmações. Muitas delas pareciam aconchegos de Deus, cafunés muito especiais da graça de Deus no meu coração e na minha mente. Vocês nem imaginam o quão feliz eu fiquei e estou. E aí, quando eu pensei em vocês, nos que eventualmente estariam aqui e nos novos que apareceriam, eu me lembrei dos que estavam naquela ceia descrita em João no capítulo 13, naquele cenáculo. E ao pensar naqueles indivíduos, o que me veio à mente foi o fato de que quando nós paramos de nos reunir, por ocasião da pandemia, nós estávamos também no Brasil inteiro e na cidade de Brasília de uma maneira muito especial, com polarizações que me provocavam um entristecimento profundo, porque muitos tinham sido criados e nascidos na fé, no Evangelho, me ouvindo lá no Teatro La Salle ou na academia de tênis, e a gente se encontrando depois da minha casa, no jardim, por anos, no Caminho do Discípulo, ou na tenda ali da frente, aos domingos lá em casa, com o jardim lotado de pessoas, a mensagem sempre a mesma de amor, graça, misericórdia, inclusividade, aconchegância, aninhamento. Aí, de repente, você começa a ver que o labor inteiro e o exemplo e a tentativa de demonstrar que o Evangelho está acima de tudo, de todos, e de qualquer perspectiva político-partidária, ideológica, filosófica, ou de qualquer outra divisão que se possa propor. E eu confesso, minha mulher sabe, a tristeza enorme que me acometeu ao coração quando eu fui vendo. E a gente via nas redes sociais, não era gente opinando diferente, porque cada um pode opinar, mas era o espírito, a agressividade, o ódio, os espancamentos verbais, as maledicências. Parecia que tinha havido uma possessão coletiva. E em toda a chamada igreja evangélica, que sempre foi muito doente, dodói e dividida,
mas também na Igreja Católica, até entre os espíritas kardecistas, que sempre foram considerados pessoas muito pacíficas, meigas, caridade, boas obras. Meu Deus, eu sigo alguns grupos espíritas kardecistas porque eu tenho amigos em todos esses lugares e gosto de ver o que está acontecendo. E vi também as batalhas sendo travadas com o mesmo tipo de ódio. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Que potestade é essa? Que demônio é esse? Que tomou conta como uma multidão de legiões malignas do coração de tanta gente boa. E, junto com isso, a tristeza de que eu conheço gente no país inteiro, e milhões de pessoas me conheceram a vida inteira, e eu a elas. E eu comecei a ter notícias diárias de gente morrendo. E aquilo foi me abalando profundamente o corpo. A primeira coisa que a gente teve foi logo, a imunidade baixou tanto, pegamos eu tive a segunda dengue, a Adriana, a primeira dela, mas quase me arrebenta aquela dengue. E junto com a dengue veio um herpes zoster, que está aqui, até agora, nunca foi embora, está presente. Eu estou pregando aqui, tem uma placa de zoster neural, nada por fora, tudo no nervo, neuralgia instalada, e em relação à qual eu desenvolvi um cinismo de convívio pacificado. Falei, bom, a única coisa que você faz é doer, então dói à vontade, porque eu estou noutra. E dei adeus para o herpes zoster nessa neuralgia. A Adriana estava lá, a Bruna estava lá, passando a pandemia junto conosco, viram tanto o pior das dores quanto quando eu tomei a decisão de deixar doer e não mais fazer qualquer outra coisa e pedir a Deus que o meu cérebro absorvesse aquela dor e a naturalizasse. E foi o que aconteceu. Não foi embora, mas está naturalizada em mim, eu convivo sem nenhum problema com isso, que eu não posso nem chamar de um espinho na carne, porque é quase uma pétala, comparado com os verdadeiros espinhos, na carne, na alma ou na mente. E aí, quando o texto de João 13 se firmou em mim, a pergunta, depois de pensar em vocês, que me veio foi, meu Deus, a gente lê esse texto e quase nunca lembra das pessoas que foram originalmente aquelas que se assentaram de modo imediato à volta daquela mesa. E olha só quem foram essas pessoas. Pedro, que era um cara tinhoso. A gente vê na leitura dos evangelhos a personalidade exacerbada dele. Ele é sempre um homem de muitos exageros. É sempre o cara que usa nunca, jamais. Ele leva aos extremos das polarizações as posições dele. Ele arrisca o inarriscável na presença daquele que ele precisava apenas perguntar ou não dizer nada ou ouvir. Mas ele tem ousadias abruptas, chocantes, que a gente vê permeando os 4 evangelhos. E depois dos evangelhos também, no livro de Atos, em alguns outros momentos, essa é uma figura que muita gente evitaria ter por perto, porque é um cara que não se controla, que opina antes de pensar. E é muito desagradável você frequentemente ter pessoas que não terminaram de ouvir a frase, já pularam gritando uma resposta para algo cuja resposta não será aquela. Pedro, Tiago e João, irmãos, que eram figuras também que vieram a modificarem-se no curso de anos, e João provavelmente seja o que experimentou a maior de todas as transformações, mas já na velhice. Porque quando ele escreveu esse evangelho, ele já tinha 80 anos.
E as cartas chamadas universais, como a primeira epístola dele, que para mim é a coisa mais sublime de todos os evangelhos, porque resume o novo mandamento, e ele trabalha exclusivamente em torno do novo mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é ele que aplica a semântica de comparação, onde amor, luz, verdade e justiça são a mesma coisa. Na primeira epístola do apóstolo João. E fica claro que não dá para separar, que não dá para seccionar. Mas, tanto ele quanto o irmão que morreu prematuramente, e a gente vê isso em Atos do capítulo 12, o Tiago, foram apelidados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão. Vocês imaginam por quê, né? São caras também de um ímpeto violento. João é aquele que pede a Jesus, zangado com os samaritanos, e na realidade zangado com Jesus, que o tinha enviado para preparar a pousada. E Jesus, a caminho de Jerusalém, quando chegou na Samaria, no lugar onde João tinha feito todo o trabalho e a logística de acolhimento de Jesus antecipadamente, o Evangelho de Lucas diz que se manifestou na face de Jesus claramente o intuito intrépido de se dirigir para Jerusalém. Ele queria chegar logo nessa hora, nessa Páscoa, nesse dia, nesse momento, nesse encaramento, nessa cruz. E aí ele diz, não, eu não quero ficar, eu quero seguir. Quem conhece bem Israel sabe que daquele lugar, ali na Cisjordânia de hoje, na Cisjordânia dos palestinos, ou de um benfazejo futuro Estado palestino, assim permita Deus, ali daquela região de Nablus, de Ramala, e para Jerusalém é um pulo. Você anda um pouco mais, 2 horas, você está dentro de Jerusalém a pé. De carro são 15 minutos você está lá. E ele disse, não, eu quero já ir direto para Jerusalém, pernoitou em Betânia. E João ficou com ódio daquela mudança. E o que é que ele fez? Ele olhou para Jesus e transferiu a culpa para os samaritanos. Os samaritanos tinham apenas dito, não, se ele quer ir, deixa ele ir. Eles foram gentis, tinham sido para criar o ambiente de acomodação e hospitalidade, tanto quanto para dar liberdade a ele, para não usar todo o trabalho que quem tinha feito eram eles próprios. E aí João, com raiva, sem querer nomear a raiva dele, transferiu imediatamente para os samaritanos e virou para Jesus e falou, tu queres que nós façamos, olha só como o cara está arrogante, tu queres que nós façamos descer fogo do céu para os consumir? É um negócio violento demais. Ele ficou tomado por aquele espírito de Elias no Velho Testamento. Deixa eu matar, trazer, destruir os profetas de Baal. E depois ainda pegou a espada, cortou a cabeça de 700 e depois de mais 800. Imagina só ali no Ribeiro de Quizon. Toda vez que eu passo lá, eu me lembro daquilo ali ensanguentado nos dias do profeta Elias. Essa é a evocação de João. Tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Isso tudo é gente crente, que estava andando com Jesus há 3 anos e meio. Aí dá uma consolada no meu coração. E quando eu olho para aqueles que andaram comigo quase 2 décadas aqui e 50 anos no país inteiro, e que se dividiram cada qual para o seu lado, com ódios horrorosos, digo, meu Deus, a natureza desses grupos todos, inclusive desses que seguem a Jesus, não varia muito de geração em geração. A gente é que às vezes eleva expectativas que Jesus mesmo não teve em relação a nenhum deles. Porque se tivesse tido, não teria chamado a nenhum daqueles.
Mas está aqui, nosso querido amigo Pedro, depois dele vem os irmãos Tiago e João, Boanerges, que significa filhos do trovão, filhos da tempestade, aquela coisa retumbantemente violenta. E ele quer pedir um raio do céu. Queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Aí vem André, irmão de Tiago, que é um indivíduo aparentemente mais tranquilo, mais manso, mais cordial, um fazedor de pontes. A gente o vê frequentemente no Evangelho, pegando um, levando ao outro, chamando, aproximando, criando vínculos entre pessoas. Não há muitas descrições sobre ele, mas há sutilezas sobre atos singelos desse André, irmão de João, de Pedro. Em seguida vem Filipe, que você sabe dele muito pouco, apenas aqui no Evangelho de João, logo depois no capítulo 14, quando ele faz uma pergunta. Ele entra para a história com uma pergunta. Vocês lembram qual é a pergunta? A pergunta a Jesus foi: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. O cara ficou quietinho aquele tempo todo. Mas na hora que foi falar, ele pediu o que Moisés tinha pedido. E o Senhor disse: não, tu vais me ver pelas costas. E o que os profetas disseram: ninguém nunca viu a face dele, nem verá. Ele é aquele que habita a luz inacessível. Mas chega aqui, o Filipe diz: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí eu não terei mais pergunta nenhuma a fazer, vai estar tudo resolvido se o Senhor me mostrar o Pai. Aí Jesus diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, Filipe, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Por favor, Filipe. Fora isso, você não vê mais Filipe aparecendo em canto nenhum. Agora, essa foi uma pergunta daquelas, não é? A seguir vem Judas Iscariotes, que ele chamou, olhou para Judas e disse: me segue. Judas também, não há muitas descrições sobre eles, embora houvesse gente muito boa de contabilidade no grupo, como é o caso de Mateus, o coletor, mas ele era o tesoureiro do grupo. E devia ter uma expertise matemática e contábil muito especial. E não é à toa que a maioria dos comentaristas históricos sobre a vida desses apóstolos atribui a Judas Iscariotes uma certa posição de natureza acadêmica avantajada em relação à maioria dos outros. Provavelmente um cara que estudou mais, que teve mais acesso, que leu mais, que conhecia mais, e que tinha uma desenvoltura histórica maior do que a maioria dos seus colegas e companheiros. E que veio a ser aquele que aqui em João 13 é o que recebe a ceia mais especial do grupo. Porque aqui em João 13, Jesus tinha dito: um de vós me trairá. Aí ficou todo mundo olhando e Pedro fez um sinal para João, que estava sentado bem pertinho de Jesus, e que era um cara capaz de trovejar para todo lado, mas também era capaz de se aconchegar. Era um ser de ambivalências, e botava a cabeça no peito de Jesus. E aí Pedro falou: pergunta quem é. É o que diz aqui o texto de João 13. Pedro fazendo sinal a João, falou: pergunta quem é.
Aí João falou: Senhor, quem é? Eu acho tudo muito engraçado também. Quem é? Aí Jesus disse: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado da ceia. Rasgou um pedaço de pão, me deu até vontade de rasgar um pedaço de pão aqui, molhou no vinho e botou quase que na boquinha do Judas. Toma, Judas. E o João dos Judas pegou e tomou e comeu. E aparentemente ninguém ligou completamente os fatos, porque logo a seguir Jesus diz a Judas: o que tens de fazer, faze-o depressa. Aí Judas se levanta dali, entra na noite, vai procurar o pessoal, as autoridades judaicas lá do Sinédrio, para montar. O que já estava mais ou menos pré-organizado, ele só oportunizou. E horas depois aconteceu. Mas é esse homem que Jesus deliberadamente chama para andar com ele. É uma coisa linda como Jesus não exerce essa proteção discipular em relação ao potencial que cada um daqueles que ele chamou teria para o bem ou para o mal. E Judas nunca foi uma surpresa para Jesus. Existe lugar no caminho da graça, no caminho do Evangelho, no caminho do discípulo, para aquele que se desdiscipula também e que faz outras escolhas baseadas em referências diferentes. Existe esse espaço. Não há um condicionamento de portas fechadas e de trancas, ao contrário. Entrará e sairá e achará pastagem. É uma pena que Judas não tenha aguentado a dor da traição, do remorso, da agonia e se suicidou. Porque, em verdade eu vos digo, que se ele não tivesse se matado e, semelhantemente a Pedro, tivesse se voltado para Jesus, teria sido perdoado. Porque Jesus não mandou que eu perdoasse as pessoas 70 vezes 7 num dia. Eu que sou um verme. Se ele mesmo não fizesse isso trilhões de vezes o dia inteiro, o tempo todo, por qualquer um e por Judas também. Agora, na cabeça da maioria de nós, Judas é o cara imperdoável. E se Jesus decidisse uma outra coisa, teria sido uma relativização do próprio caráter de Jesus em relação a acolher a Judas. Mas ele acolheu a Pedro. E o que aconteceu entre eles não foi tão diferente assim. Para o coração, não. Foi para as consequências exteriores. Mas outro que está aqui é Mateus, que era um cara da extremíssima direita daqueles dias. Porque ele trabalhava para os romanos, que eram odiados por todos os judeus. E o trabalho dele era coletar os impostos para as tropas de ocupação, para o Império Romano, com todas as suas perversidades, que não eram pequenas, eram muitas, abundantes e recorrentes. E não só ele recolhia o imposto, ele colocava o ágio particular dele em cima dos impostos, de modo que a descrição de Mateus, também chamado Levi, é que ele era o mais poderoso de todos os coletores de impostos do norte de Israel. Não havia ninguém tão rico quanto Mateus, com mais dinheiro na mão do que ele, e que angariou hostilidades e ódios diversos contra si mesmo. E Jesus passa na coletoria e vê aquele cara, olha para ele, quase que já vê o evangelho escrito nele, sem que ele próprio soubesse.
vê o que o homem não podia enxergar sobre si mesmo e diz: tu me serves. E o chamou, e Mateus, largando tudo, seguiu. Agora imagina como é que Pedro ficou, Tiago, João e André, a raiva que deu. Sabem por quê? Porque dentre as coisas horrorosas que Mateus fazia ali na Galiléia, em Cafarnaum, naquele posto de recolhimento de impostos, era o fato de que Pedro, por exemplo, que tinha uma indústria pesqueira com o pai de Tiago, João e o irmão dele, André, e pescavam ali a vida inteira. Quando pegavam os peixes, eles não podiam vender no mercado em Cafarnaum. Eles tinham que levar imediatamente o peixe para Mateus e trocarem o peixe fresco que tinham acabado de apanhar, sem que eles próprios pudessem sequer comer o que eles tinham apanhado, levar para casa. Era obrigação do protocolo imposto pelos romanos que eles levassem um peixe fresco para a coletoria para Mateus e recebessem como troca e devolução não um pagamento em dinheiro, mas um pagamento ditado arbitrariamente do equivalente em charque, em peixe salgado, de modo que o cara tira o peixe fresco da água, leva com uma raiva danada para a coletoria, chega lá, ao invés de receber dinheiro, ainda recebe uma troca primitiva. Mateus dava a ele charque, para aí sim ele ver o que fazia com o charque dele, para transformar o charque em dinheiro. Então imagina a falta de diplomacia imediata de Jesus em relação a já ter chamado Pedro, Tiago, João e André, e agora, de sobra, de passagem, chamar o pior inimigo circunstancial deles ali, no imediato de uma cidade pequena como Cafarnaum. E eles ficaram torcendo para o cara dizer: não, obrigado, quero não, está bom aqui, mas que nada. Para o susto de todos eles, Mateus deixa tudo, nem olha para trás, segue com Jesus, já está apaixonado, sem que ninguém soubesse nem como, nem porquê. Algo tão lindo já tinha acontecido no coração do homem. Agora, leva tempo para um confiar no outro. Imagina o tempo, os conflitos, as desconfianças no caminho, olhando para o cara, perto dele eu não quero sentar, não vou dormir do lado dele, não. As separações, os apartheids, e Jesus ali, sem dar a mínima, fingindo que não está vendo nada, e falando de amor, de perdão ao inimigo, de perdão todo dia, várias vezes por dia, todo dia, o dia inteiro, se for necessário, orando por aqueles que perseguem, pelos adversários, não praticando a vingança, nem hostilidade de natureza alguma, ensinando essas coisas e eles tendo que engolir contra toda a natureza deles e a história deles, esse ensino novo, que para eles era chocante, que ninguém jamais tinha inaugurado uma era dizendo coisas tão absurdas, tão utópicas, quanto as que Jesus propunha. Total utopia. O Evangelho é a utopia absoluta para a visão do mundo. E além de Mateus, que é essa figura complexa, você olha e vê Tomé, que era o rei da fé, não é? O cara que diz: olha, não, desculpa, Madalena viu, Pedro disse que viu, Madalena foi para o mar, mas eu fiquei a ver navios, diria o Chico Buarque, né? Eu não vi nada. Então, enquanto eu não vir, e eu não puser a mão nos ferimentos dele, não tocar o lado dele, olha, desculpem, mas essa historinha de ressurreição não é para mim. E ele chama esse cara para esse dia, para essa hora. Depois a história prossegue, coloca Tomé indo pregar na Índia, mas isso é uma outra coisa que não tem nenhuma factualidade que nos permita fazer asseverações contundentes.
mas no espaço dos evangelhos, ele entra para a história como aquele cara que diz: eu não creio, a menos que eu pegue. E é repreendido quando Jesus chega, entra, atravessa as paredes, atravessa tudo. E numa fenomenologia que hoje a gente vê acontecendo no ambiente da mecânica quântica, as partículas atravessando os ambientes como se nada houvera e existisse, ele vem, se põe dentro e chama a Tomé e diz: pega, bota a tua mão, pega em mim, tange, vê se eu sou tátil ou não sou, para a tua percepção. E Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. E Jesus disse: olha, Tomé, deixa eu te dizer uma coisa, bem-aventurados os que não viram e creram. E guarda isso no teu coração para sempre, porque você vai precisar disso milhares de vezes na vida, onde você não vai ver nada, mas vai ter que andar pela fé, crendo em tudo, e vai ter que deixar de lado todas as suas dúvidas. Aí você encontra Tiago, filho de Alfeu, que é também uma figura que passa praticamente anônima nos 4 evangelhos. Bartolomeu, que é outra figura que de imponente só tem um nome longo, o maior de todos os nomes. O Bartolomeu, um nome forte. Judas Tadeu, que é um nome composto, que também devia ter tido pais, todos os Judas, os Simões, são pessoas que tiveram pais que foram profundamente afetados politicamente pela revolta dos Macabeus, 100 anos antes de Jesus, onde os heróis da revolta dos Macabeus eram Judas, Simão, eram essas figuras com esses nomes, de modo que a própria família de Jesus, Maria, que botou nomes semelhantes, ela e José, em alguns dos irmãos de Jesus, tinham tido a mente também profundamente impressionada por aquele grupo de pessoas 100 anos antes que tinham lutado contra os exércitos greco-romanos dos Seleucidas e dos Ptolomeus para tentar trazer liberdade a Israel, até que os romanos chegaram, colocaram a pata lá e acabou qualquer sonho de liberdade. Mas é o máximo que a gente pode inferir do Judas Tadeu e Simão o Zelote. Esse não. Esse a gente sabe mais por causa do apelido. O Zelote, ou Zelota, fazia parte de um grupo político organizado, violento, que propunha a libertação de Israel através de guerra, de guerrilha, contra os romanos, enfrentamento armado, conflito estabelecido, choque, golpe, guerra, treino. Era daí que esse cara vinha. E ele era tão assim que o apelido dele foi mantido, inclusive, no Evangelho. Ninguém quis esconder quem o cara tinha sido, de que história ele vinha. Simão o Zelote. São esses 12 que estão primordialmente aqui à volta dessa mesa. E eu quero ler o texto para a gente concluir, uma vez que vocês ficaram sabendo quem é esse grupo prioritário, fora as mulheres. As mulheres sempre foram lindas e maravilhosas e continuam a ser. Agora, os homens são figuras complexas. Foram e continuam a ser. Aí diz aqui: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar, eu gosto dessa palavra, de passar, é uma transição tão tranquila, suave. E olha que o que ele ia encontrar era a cruz, mas ele chama isso de passar. E a Páscoa também é o Passover, o significado da Páscoa é passar. Então, era a festa do passar, e sabia Jesus que chegara a hora de passar
deste mundo para outra dimensão. Então, tendo ele amado aos seus que estavam no mundo, esse pessoalzinho que eu falei aqui, com todas essas discrepâncias aqui, sucintamente afirmadas por mim, porque não há tempo para me prolongar, mas que seriam pessoas completamente inadequadas para a tábua redonda de qualquer mesa de conciliação e harmonia. Ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E quando eu hoje de manhã pensei nesse texto e pensei em vocês em seguida, pensei no fato de que o que nos vinculou e o que continua a nos vincular é amor. Não tem nada que aconteça a nenhum de vocês que não importe particularmente em alegria, em tristeza, em esperança ou em dor, no meu coração, apesar de todas as minhas relatividades. Imagina, no que diz respeito ao amor absoluto desse coração, acerca do qual se diz, tendo amado, que é um presente contínuo, nunca parou de amar em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nenhum desses amou-os até a última hora, até o fim. E aí diz, durante a ceia, esse durante a ceia é uma coisa muito importante, porque durante a ceia acontece muita coisa. Como vai acontecer hoje aqui no coração de muitos de nós, eu espero que durante a ceia, coisas muito lindas aconteçam no coração. Como também durante a ceia acontece muita revelação pessoal de nós para nós mesmos, de Deus acerca de nós próprios. Durante a ceia, tendo o diabo, porque o diabo não está longe de nenhuma ceia. Jesus está à mesa e o diabo não está nem do outro lado da rua. Está ali. Nunca esteve em nenhuma ceia ausente de nenhuma delas. Todos os momentos de gratidão são também provocações profundas ao espírito maligno, que está presente no mundo, e quem quer que se iluda a esse respeito está cometendo um grandioso e terrível engano. Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes de cima, a túnica, significando dizer que ele ficou nu, despido, pelado, e tomando uma toalha, fez dela uma cuequinha, se cingiu com ela, se cobriu, deu um nozinho aqui do lado. Mas o pior é que ele não ficou amarrado com a toalha o tempo todo. Prossegue-se dizendo, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com a qual se havia cingido. Significava dizer que ele tirava, enxugava e a botava de novo. Tirava, enxugava e colocava a toalha de novo. Para a nossa mente ocidental, pudica, moral, essa é uma ceia inconcebível na cabeça da maioria de nós. Você veja como nós somos gente atrasada e cheia de preconceito e de moralismos e de religiosidades perversas e cheias de julgamento. Se ninguém soubesse que era Jesus fazendo isso e visse alguém fazendo isso, eu, por exemplo, ia sair apedrejado aqui se fizesse um negócio desse. Qualquer um. Dizer, mas que cara mais devasso. De onde é que ele tirou essa ideia? Não tem base bíblica. Moisés nunca fez isso, nem ninguém, nem nada. Iam procurar tudo, realmente ninguém fez.
Ele inaugura todas as eras, inclusive a era da nudez. Se despia, enxugava e se recingia. E aproximando-se de Pedro, Pedro olhou para Jesus, que já vinha fazendo aquilo nos outros, e disse: Senhor, tu me lavas o pé a mim? E o meu não. Os outros deixaram porque é tudo gente de uma outra natureza, que eu não quero nem dizer de que tipo é. Mas eu sou um cara diferente. O meu pé tu não lavas. Aí Jesus vira para ele e diz: o que eu faço, ainda dá essa chance. Tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Mas Pedro não se satisfez e disse: nunca. Olha como ele é um homem de palavras definitivas, que ele tem que recolher depois. É nunca, não, sempre, jamais. São palavras que cada dia que passa eu tento não usar no meu vocabulário, porque eu já vivi o bastante para saber que elas só servem para a gente corrigi-las a posteriori, porque a vida relativiza as nossas certezas e as nossas abruptezas com muita regularidade. Nunca, eu te digo, nunca, Senhor, tu vais lavar os meus pés. Então respondeu Jesus a ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, Pedro. Aí olha só de novo, a abrupteza do cara. Aí ele diz: então, deixa eu te pedir outra coisa, Senhor. Não me lava só os pés, já que assim me dá um banho geral. Lava também minhas mãos, minha cabeça, me lava todinho, porque se por lavar os pés eu não tenho parte contigo, então me dá um banho geral, que eu quero ter mais parte contigo do que todo mundo. Aí declarou-lhe Jesus: Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Você tomou banho hoje, Pedro? A menos que você não tenha tomado banho, aí diz que aí eu faço esse favor a você. Mas aqui, até onde eu perceba, a única coisa que está precisando ser lavada são os pés. Por uma razão simples: é impossível você andar em qualquer caminho com Deus ou seguindo a Jesus e de aqui e ali não sujar os pés com a poeira da existência. É impossível. O cara que diga: não, eu ando, está dizendo o quê? Que está levitando, que não toca no chão da realidade, porque se pisar no mundo real, andando com Jesus, seguindo a Jesus, querendo servir a Jesus, ainda assim, os pés terão que ser lavados. Por mais que bem-aventurados e benditos, como disse o profeta Isaías e o apóstolo Paulo repetiu, sejam os pés daquele que proclama boas novas. Ou como Paulo disse, escrevendo aos Efésios, que era para calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. No entanto, mesmo no Evangelho da Paz, mesmo andando e seguindo a Jesus, não há ninguém aqui, nenhum de nós, que não precise lavar os pés. E não só lavar os pés. Jesus vai dizer como. Mais adiante, depois desse exagero de Pedro, não necessita senão apenas lavar os pés. Ora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele diz aqui no capítulo 15 adiante. Aqui ele diz: vós estáis limpos. Nós já sabemos que é pela palavra, mas nem todos. É como ele conclui aqui. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, aí a vestimenta inteira, se vestiu dela e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? E essa é a questão inteira. E é aqui que eu quero terminar.
compreendeis o que eu vos fiz? Vocês perceberam o que eu fiz? Ou vocês só viram isso como uma observação descritiva? Tirou a roupa, ficou só de uma cuequinha improvisada, cingido, com um nozinho básico do lado, meio fio dental, e saiu lavando e vestindo, saindo, lavando e vestindo, lavando e vestindo, lavando e vestindo, coisa cansativa, repetitiva. Podia ter tirado uma vez só, ficado pelado até o fim, lavado e posto de novo, mas não. Ele fez questão de lavar e vestir, lavar e vestir, lavar e vestir. Tem esse diálogo com Pedro, com essas exacerbações todas. O traidor já tinha sido indicado, ele sabia, tinha dito, nem todos estão limpos aqui. E depois de ter feito tudo isso, se veste de novo e pergunta, compreendeis o que eu vos fiz? A maioria iria dizer, tu tiraste a roupa, ficaste fazendo esse rito de tirar e vestir, lavar, tiveste essa conversa com Pedro, mas a questão não era essa. Ele tinha feito infinitamente mais do que a narrativa propõe. Aliás, a palavra que acabou corrompendo boa parte das nossas consciências nos últimos anos foi a palavra narrativa. Somos filhos de narrativas e de mentiras e de construções e de interpretações perversas. Você viu, cara, aquela ceia, ficou mostrando o pinto, teve nem vergonha para esconder a bunda. Como é que você vai seguir um cara desse? Só narrativa. Só narrativa. Uns contra os outros. Narrativa de um lado, narrativa do outro. Mas a questão persiste. Compreendeis o que eu vos fiz? E é a questão que eu quero deixar com a gente hoje aqui, antes de partirmos do pão e bebermos o vinho. Já entendi que chegou tudo, né? Está tudo em cima? Aleluia. Amém. Compreendeis o que eu vos fiz? E eu queria que você participasse do pão e do vinho com essa questão no seu coração. Eu estou compreendendo o significado de sentar nessa mesa de Jesus, de ser discípulo de Jesus, de dizer que eu sigo. Eu entendi isso realmente. O que me fez estar, ouvir, ou me apresentar, ou dizer que sou, sendo que eu não processei ainda, eventualmente, aquilo que Ele espera que eu entenda, introjete e processe pelo que eu viva. Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu sou o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês. Olha para o lado, cara. É impossível andar no chão da história e não sujar os pés. Todos vocês sujaram os pés, me seguindo. Não há ninguém aqui que não tenha se empoeirado, mesmo quem tomou o melhor banho. Mesmo os que estão limpos pela palavra que eu tenha falado, no entanto, há resquícios do pó da existência. E entre nós, não foi o pozinho da existência nos últimos anos, não. Nós sofremos um derrame de um barro da minha terra, de Tabatinga, que um barro pegajoso, que se encrosta e para tirar é difícil.
foram montanhas de barro, de terra. Fomos aterrados. Muitos de nós não conseguimos mais nem botar a cabeça para fora e olhar o Evangelho, de tão sepultados nas narrativas que nós estivemos. Esquecemos o significado de tudo. E ficamos com raiva de quem não esqueceu. E nos hostilizamos contra os que, de algum modo, por alguma razão, perseveraram, sem esquecer o significado daquele chamado. Compreendeis o que eu vos fiz? Se eu, sendo eu, fiz como fiz, vocês, no mínimo, vão ter que lavar os pés uns dos outros. Ele se sujou, ela se sujou. Lava os pés dele, lava os pés dela. Olha para o lado. Não deixa nem que ele se curve para fazer isso. Você mesmo se dispa. Porque para eu lavar os pés de alguém, numa circunstância como essa, de personalidades tão intensas, gente que viveu momentos de tanto radicalismo e radicalizações, onde comparações diversas foram feitas, a gente só consegue fazer isso despido. Se a gente se despide de tudo. Porque se você ficar com as suas couraças, com as suas armaduras, com as suas proteções, ninguém vai confiar sequer os pés à sua lavagem. Para que isso possa acontecer, eu preciso ter a coragem de me despir, de aprender com Ele, que é o Mestre e o Senhor. E eu fiz isso, eu fiquei nu para ter acesso em nudez aos pés de vocês. Ora, se eu, que sou eu, fiz assim, e vos dei o exemplo, eu o fiz para que vós aprendais a lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. E como eu vos fiz, eu quero que façais vós mesmos também uns aos outros. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vocês podiam repetir comigo só essa palavra final? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Porque, gente, não adianta saber sem praticar. Se você sabe, comece com coisas simples. E olha que a simplicidade proposta por Jesus já significa um desafio brutal e, em certas perspectivas, intransponíveis para alguns de nós. Nós que só ficamos acostumados a olhar o outro para tentar tirar o cisco do olho dele, quando tem uma trave enfiada bem no nosso olho e a gente quer dar uma de oftalmologista do próximo, com um bastão de beisebol no meio da cara. Compreendeis o que eu vos fiz? Nós estamos reinaugurando as nossas reuniões presenciais com essa pergunta, para que nós sejamos essa resposta uns aos outros. E é hora de limpar a mente para poder limpar os pés. É preciso desnudar as nossas mentes, desvestir as nossas impressões e compreensões e pseudocognitividades ou certezas, para que a gente tenha coragem e a autoridade
de quebrantamento, para lavarmos e cuidarmos dos pés uns dos outros no reinício dessa jornada. Um novo mandamento eu vos dou, que é o mesmo e eternamente. Sempre será, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E podem designar isso como tolice, utopia, idiotice, mas o único caminho no qual a gente pode caminhar com Jesus é se isso se tornar realidade, que seja compreendida, praticada por nós, para que a bem-aventurança da prática do Evangelho tome conta da nossa vida todos os dias. Jesus, eu te peço agora que essa conversa singela, sem gritaria, como tu conversaste com os teus discípulos naquela noite, não de um púlpito, não com gritos, nem com os acenos de braços violentos, mas na simplicidade da conversa mais singela e meiga, que essa palavra simples do Evangelho, que não quer ser complicado, quer ser simplificado, chegue ao coração de cada um de nós, do meu primeiro e de todos nós, para que tenhamos essa coragem de nos desvestir, de nos desnudarmos, de nos desamarmarmos, de tirarmos essa montanha de preconceitos, de opiniões da nossa cabeça e de raivas veladas, ou de antagonismos nutridos, e ajuda-nos a nos ajoelharmos aos pés uns dos outros com a nudez do nosso espírito, compreendendo o que Jesus fez, o exemplo vivo do Evangelho a ser praticado que nos trouxe, e lavemos os pés uns aos outros, e que aonde quer que haja essa chance, nós não a percamos, nem aqui, nem nos nossos casamentos, nem nas nossas amizades, nem nas nossas famílias, nem nos nossos antagonismos, ou em relação àqueles que se adversariam contra nós, que no nosso coração não cresça lugar de inimizade contra ninguém. Ao contrário, que a gente vive em nudez na presença de Deus e na presença uns dos outros, sem nos envergonharmos, sem nos escondermos atrás das árvores do jardim, sem tecermos folhas e vestes de figueira para nos cobrirmos na nossa hipocrisia. Por favor, dá-nos essa simplicidade, dessa nudez que se assume necessitada de praticar a graça aos pés do meu irmão, da minha irmã, lavando nós os pés uns dos outros em todas as chances que tu nos deres na vida, para que essa seja a nossa grande bem-aventurança. Porque se sabemos essas coisas, ajuda-nos, pelo amor do teu nome, a não sermos cínicos, mas ao contrário, a colocarmos-nos no caminho dessa prática mais singela, mais parecida com Jesus possível. É o que eu te peço, em meu favor, na relação com os meus irmãos e na relação de todos os meus irmãos e irmãs, na vida uns com os outros, mesmo nos ambientes mais hostis de dificuldade profissional e de trabalho. Permite que tu nos unjas com essa consciência e que nós pratiquemos esse exemplo veemente e final do Evangelho de Cristo Jesus. É o que eu te peço, em teu nome, Senhor.
Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Vamos receber o pão, eu vi que já está sendo servido. Coisa mais linda, Jesus, esse pão. Coisa mais linda, o teu sustento. Coisa mais linda, a nossa profissão. Coisa mais linda, o trabalho. Coisa mais linda, o arar a terra. Coisa mais linda, a semente se abrir. Coisa mais linda é o trigal pleno. Coisa mais linda é a ceifa. Coisa mais linda é o forno, é o fogo aceso. Coisa mais linda é o preparo. Coisa mais linda é a massa. Coisa mais linda é a entrega, é a fornalha que prepara. Coisa mais linda é a atenção que retira na hora certa. Coisa mais linda é a distribuição para todos. Coisa mais linda é o Pai nosso que está nos céus, cujo nome é santificado, cujo reino queremos que venha, cuja vontade queremos que seja feita, assim na terra como nos céus, e que o teu pão seja nosso, de todos nós, no mundo inteiro, todo dia, apesar de toda a perversidade humana. Que haja pão, alimento, trabalho, sustentabilidade, natureza, chuva, estações, que haja pão e que seja para todos nós. E não nos deixes cair em tentação. Tanta tentação, tanta sutileza, tanta narrativa do diabo contra o Evangelho. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, deu aos seus discípulos e lhes disse: isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, façam isso pensando em mim, na minha entrega por todos e para todos, assim como eu quero que haja pão para todos, e assim como eu quero que vocês sejam um pão que se parta para todos, que a vida de vocês seja uma oferta de alimento para o mundo. Comei dele todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E depois de haver comido o pão, ele tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança, não com tábuas de pedra no Monte Sinai, a nova aliança no Monte Calvário, com meu sangue, que será derramado por amor de todos vós, do mundo inteiro, porque Deus amou o mundo e estava em Cristo se reconciliando e reconciliando consigo mesmo o mundo unilateralmente. Todas as vezes que beberdes este cálice, lembrem disso, lembrem de mim, lembrem dos braços abertos, lembrem do acolhimento para todas as direções, lembrem do amor e do abraço divino que não faz acepção de pessoas, e lembrem dessa vida comum que nós todos precisamos aprender a viver. Em nome de Jesus, bebei dele todos. Quero voltar ao início de tudo. Todos nós. Encontrar-me contigo, Senhor.
todo o meu coração, todo o nosso coração, em nome de Jesus. Olha só, Dilson amado, vem cá. Eu quero de todo o coração dizer que uma reunião como essa não seria possível num espaço de tempo tão curto se não tivesse havido todo tipo de voluntariado. E começou com a sugestão do Júnior e do Jack, e aí eu marquei com o Dilson, a quem eu convidei já há alguns meses para se tornar o mentor executivo da nossa Estação do Caminho da Graça em Brasília, junto com o Jack, que é mentor de louvor, e o Júnior, que vai nos ajudar com a pregação e com o ensino, e também com atendimento e com aconselhamento. E eu estarei aqui com vocês nesses primeiros meses, se Deus permitir, todos os domingos. E depois, durante o ano, eu tenho algumas viagens a fazer, e aí, mais de 15 em 15 dias, no máximo, eu estarei aqui. O Dilson, todavia, estará conosco aqui todos os domingos, exceto também porque ele tem aqui e ali, todo mundo tem alguma eventualidade. O Jack, o Júnior e eu estaremos com vocês. E para mim vai ser uma alegria renovada, o meu coração ter uma canção antiga, de quando eu era bem garoto na fé, da renovação espiritual, que dizia assim: meu coração amanheceu pegando fogo. Conhece, lembra? É o fogo de Jesus que me queimou. Meu coração amanheceu incendiado. Foi o fogo de Jesus que me queimou. Fogo, fogo, fogo de Jesus, fogo de Jesus, fogo de Jesus. Só me lembro o reverendo Ageu Pinto, junto com o reverendo Antônio Elias. Ele puxava: meu coração amanheceu pegando fogo. Ah, meu Deus, eu cantei tanto isso. Meu coração está pegando fogo. Aleluias. Como fazia algum tempo que ele não vivia tão ardido, incendiado. Já tem alguns anos que o fogo acendeu de novo, e a minha mulher sabe que o meu coração está pegando fogo e que eu estou incendiado. Estou magrinho, mas nunca estive tão forte, em nome de Jesus. Como também eu cheguei aqui e fiquei agradecidamente surpreso de ver esse som aqui com a gente. Muito obrigado, queridos, de coração, por terem vindo, trazido. Olha só, o Charles, querido, meu amigo, mandei para ele uma notinha também. Feliz de você estar aí, te ver, foi uma alegria enorme, Charles. Que Deus te abençoe, cada um de vocês. Cadê o Júnior? Vem aqui, Júnior. Ele só levantou a mão lá atrás. Tem muita gente na cidade que o conhece. Ele tem sido pastor na cidade por mais de 20 anos, em outros lugares, e amigo de infância, por exemplo, do Jack. Imagina, o Jack e ele apontando garotinhos aí pela rua. E o Júnior, querido, vai estar aqui com a gente, também compondo esse time. Oh, mano. E eu queria pedir à minha mulher, que está com os pés quebrados, para vir rapidinho até aqui com o pezinho quebrado. Senhor, eu quero te agradecer por essa comunhão. Amém. Por termos a alegria de estarmos juntos e de ver todas essas carinhas tão amadas. E logo hoje eu não posso abraçá-las porque eu tive vontade e desejo de abraçar a muitas. Mas eu te peço em teu nome que tu as beije por mim, que tu as acarinhe por mim, que tu as conforte, porque só tu podes fazer isso, Senhor. Que todos saiam daqui confortados, que todos saibam que esse mundo pode estar apavorando alguns, mas que o Senhor nunca deixou de cumprir a sua promessa, que todos os dias estaria conosco. Amém. Até a consumação dos séculos. Amém. Não duvide disso. Amém. Saia daqui cheio de fogo. Amém. No seu espírito, no seu coração. Amém. Eu tive 60 dias, Senhor, de cama,
com fralda e o Senhor lavou os meus pés todos esses dias. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por estar em pé, por estar aqui e por todos esses nossos amigos queridos. Um beijo para todos vocês. Vão na graça de Deus, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Foi uma alegria enorme. Dia 7 estaremos juntos. Feliz Natal. Boa passagem de ano. Vão na graça de Deus. Amo vocês. Que tens feito.